Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por vocês estarem chegando aqui na nossa terceira live do Palhaço Sem Juízo. A gente pensou nessas lives para contar o ambiente onde a gente trabalha, para contar sobre as pessoas que trabalham nos fóruns e o trabalho que elas fazem, os projetos que elas mantêm para humanizar a justiça, para aproximar, traduzir o atendimento a crianças e adolescentes, no combate à violência contra a criança e adolescente, no enfrentamento à violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher. E a gente se orgulha muito dessa aproximação. A gente aprende a cada dia com magistrados, assistentes de juiz, psicólogos, assistentes sociais, todo o Ministério Público, Defensoria, todo mundo que contribui, cada funcionário, e a gente então pretende que esse espaço seja um pouco para contar o que eles fazem e como que arte e justiça podem ser parceiras. Hoje eu tenho um imenso prazer de apresentar para vocês o Dr. Mário Rubens Assunção Filho. Deixa eu convidar ele aqui. Mas muito obrigada pela presença. Eu estou vendo que a Roberta Causa está aqui com a gente. A Rô faz parte do elenco. Foi ela que eu convidei para tocar essa empreitada, né, Rô? Para começar essa empreitada no judiciário. E é uma querida amiga e parceira. A gente tem uma história já de 20 anos de trabalho juntas. Estou vendo o pessoal da Vocar aqui também. Eles que dão fazem a nossa assessoria, são os nossos anjos da guarda na comunicação. Deixa eu convidar aqui, deixa eu ver se o Dr. Mário já chegou. Vamos ver se ele já chegou. Enquanto isso, eu vou contando um pouquinho do projeto. Comecei com a Rô, depois a gente sentiu a necessidade, a gente trouxe mais 2 artistas para o elenco, a Gabriela Lois e o Vitor Mendes. 2 queridos e talentosos artistas, palhaços, enfim. Convido até vocês a acompanharem as nossas redes sociais, o Insta e o Facebook do Palhaço Sem Juízo, e o LinkedIn e o site da companhia Arranri, que ali a gente faz a nossa temperança, a gente faz experiências, a gente cria vídeos, especialmente agora durante a pandemia, né? Foi a maneira que a gente encontrou de manter o trabalho vivo, e o trabalho ganhou um fôlego impressionante. A gente fez por nossa conta uma campanha contra a violência doméstica e familiar. Pera lá, o Dr. Mário está escrevendo aqui, deixa eu ver. E a gente, depois dessa campanha, a gente fez vídeos, são 5 vídeos, de relatos de mulheres. A juíza a doutora Ana Carolina nos convidou para fazer uma campanha na mesma direção, por conta de subnotificação do número de casos, contra a violência à criança e adolescente. Subnotificação durante a pandemia, né? Então, necessário isolamento. E essa campanha ganhou uma
proporção muito grande. Hoje em dia está no metrô, em trem. É a campanha Não Se Cale. Ei, Olá, querido, bom, tudo bom? tudo ótimo. Tava trabalhando, né? Tá, Tava em audiência, né, doutor Mário? tava fazendo audiência agora. Aí eu estava contando para as pessoas que chegaram aqui para conversar com a gente. Agradeço demais a presença de todos. Estava contando um pouquinho do projeto e você foi um apoiador, né, doutor Mário? Quando a Sim, gente começou, pelas mãos da doutora Tatiane Moreira Lima, lá no uhum, Sanctus, e aí quando ela foi para São Miguel, você também você é da terceira, da terceira vara, leste, não é isso? De isso. violência Na Zona Leste de familiar e São doméstica. Paulo, Soraya, nós temos 3 varas de violência doméstica. Temos a vara da Penha, que é a Leste 1, temos a vara de São Miguel, que é a Leste 2, e temos a vara de Itaquera, que é a Leste 3. Nas outras 2 varas tem 2 juízes, além dos titulares, né? Então, são 2 juízes, e na vara Leste, como é mais novinha, ainda só tem eu ali atuando por Itaquera. E aí, nos corredores lá de São Miguel, que a gente se conheceu, e você sempre apoiou a gente, eu te agradeço demais, doutor Mário. Doutor Mário levou a gente para o Fonavide, Uhum, que é o Fórum Nacional de Juízes, né, de Magistrados sobre violência doméstica e familiar, né? isso. E, e você é muito bem-humorado, doutor Mário, além do quê? Tento ser, né? O assunto é pesado, mas a gente tenta ser, né? É. E E, vocês têm alegrado muito. Eu queria aqui de público dizer que vocês têm alegrado muito nossos dias quando vocês estão lá no fórum, porque o trabalho que que fazem é de acolhimento, né? E esse acolhimento não fica adstrito apenas às vítimas menores, né? Às crianças e adolescentes que ali estão, mas chega a ser os funcionários, os advogados que ali estão. Vocês diminuem a tensão de toda aquela situação vivida por quem tem que ir obrigatoriamente no fórum. E eu acho que é muita questão daquilo que vocês faziam Eu vejo assim, vocês são uma extensão daquilo que vocês faziam no hospital, né? Com Doutores da Alegria. Então, eu só podia ver isso com bons olhos e sempre que vocês precisarem, eu vou estar junto, apoiando o que vocês precisarem. eu te agradeço demais. A gente ganhou, né? Eu 26 anos, a Roberta Causa 20 anos. Ela continua lá, inclusive. A gente Mas ela está angariou lá uma como paciente ou experiência. como doutor? As duas coisas, doutor. Imagina. Sempre tem os dois lados. E a gente angariou essa experiência de atuar em ambientes áridos, né, como um Sim. hospital e como o E judiciário. estratificados também, né, Soraya? O grande Oi, desculpa, problema, não assim entendi. como tem no hospital, no fórum também existe essa estratificação, né? Do juiz que fica naquela sala, no gabinete, depois vem os funcionários, os advogados que ficam atrás de obter a solução para os seus casos, né? Então, existe essa estratificação, né? E isso, essa burocracia que é necessária, né, para organizar, mas de uma certa forma, às vezes, causa também essas violências, né, que a gente chama de violência institucional, né, acaba oprimindo muitas vezes. E o trabalho de vocês é glorioso nesse sentido, porque vocês vêm para exatamente diminuir esse impacto, né, das pessoas dentro de um fórum, né? Eu lembro que a primeira A vez gente, que eu trabalhei como estagiário no fórum, e eu fui para a área criminal. E ainda era ali no viaduto Dona Paulínia, no prédio Eli Lopes Meireles, que antes era ali perto da igreja, né, matriz. da João E eu Mendes vi um ali. réu preso, algemado, e eu tinha que conversar, porque eu era estagiário, né?
da Defensoria Pública, eu tinha que conversar com aquele réu. E aquilo me deu uma angústia, aquilo me deu uma situação tão ruim, mas que quando eu comecei a conversar com ele, eu comecei até a ter empatia. Eu comecei a entender que ele é pessoa normal como qualquer outro. Que ele está ali porque ele errou, mas quem não erra, né? E eu comecei a ter essa empatia com o mundo jurídico, né? E principalmente com uma pessoa presa e algemada. Aquilo me impactou bastante e me fez repensar muita coisa dentro da minha profissão. Como que é ser juiz, doutor Mário? Olha, ser juiz, olha, a primeira vez eu lutei muito para ser juiz, né? A gente tem que estudar e abdicar de muitas coisas, né? E você abdica de muitas coisas quando você é jovem, está na flor da idade, e você tem que não só estudar muito, mas você ficava dormindo, sonhando com aquilo que você gostaria de exercer. E é muito gostoso quando você pode entender o direito e dar um pitaco nele, né? Porque o juiz, ele não é apenas um aplicador da lei. Ele complementa a lei, ele dá sentido, ele dá voz à lei. Assim como o administrador, ele também faz a execução, né, das obras, nós acabamos colocando no papel o que a lei deve dizer de fato, né, para o caso concreto. Olha, eu tenho que lembrar a lei, eu tenho que aplicar a lei. E isso é muito interessante porque a lei ela não diz tudo, né? Então o magistrado tem que completar. Então, quando eu me coloquei nessa posição, eu me senti muito confortável, eu me senti muito bem. Era algo que eu gostava, porque é muito difícil você ter que interpretar a lei, mas tentar puxar para o seu lado, né? Tentar ver qual é a razão. E quando você trabalha como juiz, você não procura ver um lado, você procura ver o que de fato aconteceu. Você tem você busca uma clareza, né, de entendimento do que está acontecendo. E isso é muito bacana. Então eu me senti fiel da balança, né? muito justo, muito confortável quando eu consegui passar no concurso, né? Então, eu sou grato pela profissão que eu tenho e grato por terem me dado condições, porque não é fácil, você tem que abdicar, você tem que depender muito, às vezes, da família, dos parentes que estão, para você conseguir estudar com afinco e se dedicar a uma profissão que ela é meio cíclica, né? Ela lhe garante um futuro tranquilo, né, até certo ponto, mas ela também exige de você um comportamento diferenciado, né? O juiz, ele não pode ficar se expondo de qualquer forma, ele tem que ficar alheio a algumas questões de vez em quando, né? Ele não pode, por exemplo, na questão política, ele pode dar o seu pitaco como cidadão, mas ele tem que ter um certo cometimento, não por medo, mas por uma questão de poder influenciar, né? Esse poder simbólico, de repente influenciar os outros de forma indevida, né? Então eu tento me limitar a minha insignificância enquanto cidadão, né? Porque fica um cidadãozinho, né? Você é um defensor do serviço público, né, doutor Mário? E a gente vê o servidor público sendo muito atacado e hoje em dia, especialmente, até o judiciário é foco, né? Por conta de ser considerado uma elite e como que você vê isso, doutor? Primeiro que eu acho que a gente tem que entender que realmente, eu não falo em elite, porque parece que somos melhores que outros, mas realmente o patamar, né, de salário e tal, nós estamos sempre no limite, né, do máximo. Então, a gente é colocado entre aqueles que ganham mais, né? Então, elite nesse sentido, né, de dinheiro, né, mas não de competência, não de estudo, porque, por exemplo, tem médicos que são funcionários públicos, tem professores que são funcionários públicos, tem psicólogos e tudo mais. Então, e a gente está vendo agora o quanto vocês são importantes, né? A gente está sentindo agora na pele, né? Porque hoje em dia, se não fosse o SUS, como é
ficaria a nossa condição durante a pandemia. Vocês não pararam durante a pandemia, né? Uhum. E não tem como parar, né? A gente não tem como parar, né? Por exemplo, nas questões de violência doméstica, como é que a gente ia parar e não poder ajudar, dar as medidas protetivas, fazer os processos, né? E o tribunal, e aqui eu faço um elogio para quem não conhece, mas o Tribunal de São Paulo é um dos maiores do mundo. E em números, em processos, em tudo que você pode imaginar. E o presidente, a cúpula do tribunal, de forma bastante rápida, conseguiu tirar a gente que trabalhava 100% dentro dos fóruns e tudo, com um trabalho remoto, né? Os nossos processos são todos digitais. Quer dizer, isso foi um trabalho hercúleo que eles tiveram e que há de se aplaudir. O Tribunal de São Paulo, e eu não faço parte da cúpula, eu não faço parte da assistência, eu só sou um membro do Tribunal de Justiça, mas eles fizeram um trabalho, olha, que eu mesmo, que estou acostumado, já trabalho há mais de 20 anos no Tribunal de Justiça, eu não tinha visto uma rapidez e uma competência tão grande como eles tiveram nessa pandemia. E isso me dá um alento, dizendo que as coisas podem funcionar. E mais do que dar meios, houve uma mudança de pensamento do tribunal muito significativa, no sentido de que podemos sim fazer audiência de casa, por exemplo, estou em casa, acabei de fazer audiência, nós podemos sim evitar o contato e o contágio das pessoas, nós temos uma obrigação de usar os meios eletrônicos, né, confiar naquilo que podemos confiar, né? Nós temos que buscar melhorias, né? E entender que a gravação, por exemplo, o que aconteceu essa semana, e eu queria chegar nisso, o que aconteceu nessa semana, ainda que tenha sido bastante constrangedor e bastante, mas ela demonstra uma transparência muito grande. Hoje, qualquer um tem o seu processo gravado, né? E se houve algum abuso, aquilo pode ser revertido, aquilo pode ser analisado. E isso é muito bacana, né? De você ter essa transparência. Isso me dá um orgulho muito grande, né? E eu queria também dizer uma coisa. Nós estamos entendendo agora que o trabalho de outras pessoas, multidisciplinar, eles estão ajudando muito. Os juízes entenderam que não basta uma sentença, que a gente consegue, com outros meios, também obter a ressocialização, a gente obter melhorias, né, para as pessoas, de fato, né, reais, quando a gente tem psicólogos enfrentando o mesmo problema junto, nós temos palhaços enfrentando os mesmos problemas juntos, e nenhum é melhor do que o outro, e todos juntos conseguimos fazer algo de bom para essas pessoas, né, que procuram a justiça. Então, aqui, de novo, sem querer babar ovo, né, mas sem querer também jogar confete, mas o trabalho que vocês estão executando junto com a doutora Tatiane, junto com a doutora Ana Carolina, né, lá do Santos, é excepcional. É de tirar o chapéu. E agora vocês vão, espero, que trabalhem com a gente também nos grupos reflexivos de homens, né? E que vocês consigam mais se interagir com a gente. Eu queria abordar tudo isso com você, porque queria que você falasse um pouquinho, né? Essa semana você citou sem falar, mas o caso da blogueira, da Mariana Ferrer, né? E da questão do abuso ali durante uma revitimização, acho que dá para classificar assim, né? Durante o processo, né? A Lei Maria da Penha, né, Soraya, como você sabe, ela traz os 5 tipos de violência, né? Que são a violência psicológica, a violência moral, a violência física, a violência material, né? A violência sexual. E eu ainda coloco uma sexta violência, que é a violência simbólica, que às vezes acontece,
Mas nós temos uma outra espécie de violência, que é a violência institucional. E essa violência institucional é aquela que ocorre exatamente quando a mulher ou quando uma pessoa que é necessitada, ela procura ajuda das instituições e não consegue. Quando ela precisa da instituição que é feita para ela, para todos nós, e não consegue respaldo, né? Aqui, amigo Sandoval, médico Sandoval, vamos mulherar aqui a nossa colega. Então, eu queria, saúdo a todos, né, em nome deles, mas eu queria também dizer que essa violência institucional, ela é tão maléfica quanto uma violência física, né? Quanto uma violência moral. Por quê? Porque, imagina, existe o que a gente chama de rota crítica para a mulher, né? Ela procura ir atrás da delegacia, ela sofre uma violência. A primeira coisa que ela normalmente procura são amigos, familiares, né? Ou uma escola, né? Ou um ambiente de trabalho. E ela procura saber o que ela pode fazer, porque ela está querendo entender o que aconteceu com ela. E depois disso, ela vai e procura normalmente uma delegacia, ou procura uma defensoria, ou procura um advogado para ver como é que ela pode fazer essa situação, quais são os riscos e o que ela tem para fazer. Só que até ela chegar nessas decisões, ela vai e volta várias vezes. Por isso que a gente chama de rota crítica. E agora, depois de passado por todos esses percalços, por todos esses desafios, ela chega, por exemplo, no fórum para falar com o juiz e o juiz maltrata ela. Ou então ela chega numa delegacia e não é atendida. Como é que faz? Né? É uma segunda vergonha que ela passa. Né? É uma segunda violência que ela sofre. Então, é disso que nós Como se a estamos falando culpa quando a fosse gente fala dela, de né? violência institucional. É o Estado praticando violência por mau atendimento. Né? E esse mau atendimento, às vezes, não é doloso, não é porque a pessoa quer praticar o mal contra aquela pessoa, ou porque ele está mal-humorado. Não é. Às vezes é por uma falta também de capacitação, uma falta também de aprendizado, de ter sido sensibilizado a tratar com as pessoas. Né? Tem gente, por exemplo, que trabalha o tempo todo com crime, com roubo, de repente cai numa vara de família, numa vara de violência doméstica, e que o réu ali dessa violência doméstica é diferente. A vítima é diferente. A vítima tem um comprometimento afetivo, muitas vezes, com o próprio réu. Então, não é que ela está querendo ir contra o sistema de justiça. Na verdade, é que ela está dentro de um ciclo de violência doméstica e que tem que ser entendido. Então, as pessoas, às vezes, é por falta de cultura, por falta de educação para tratar aquele assunto. Então, essa violência institucional, ela é quase que estrutural, né? Porque vem e as pessoas se veem naquela situação e falam assim, como assim a pessoa... Quer ver uma coisa engraçada? Tem muita vítima, não é engraçado, né? Mas uma vítima chega para você e começa a falar dos abusos que sofreu e começa a rir. Rir sem parar, né? Rir de forma aflitiva. Você vai achar que aquilo é um deboche, ou que aquilo é uma falsidade, ou vai entender que, de repente, é um ato reflexo dela, que é um jeito que ela está tratando o assunto. Então, você tem que ter essa visão de que a pessoa está nervosa ali naquele momento. E isso é acolhimento. Acolhimento não é só bater a mão nas costas, não. É entender o sofrimento das pessoas e como é a reação das pessoas. Então, por isso expressa, né? a gente tem que tratar isso com muita humanidade, né? E aí está o trabalho de vocês. Né? E o teu trabalho, né, doutor, e de colegas como a Tatiane, a doutora Ana, enfim. Uhum. É engraçado, né, porque o riso, a mecânica do riso, ela é o contrário da do choro, né? Como é que é? No choro, a gente
e solta de uma vez, né? Como é que é? A gente inspira de soquinho, a gente inspira de soquinho e expira de uma vez. E no riso é o contrário, né? A gente inspira de uma vez e solta de soquinho. É engraçado essa mecânica. E tá muito riso nervoso, né? Imagina, ou choro de alegria também, a gente também chora de rir, né? A gente passa pela oposição, né? Você estava falando, né? As pessoas são mal preparadas e tem um fundo que é a nossa cultura, que ela sei lá, se quiser fazer um recorte, Império Romano, né, onde os homens iam para a rua, as mulheres... Tem toda uma divisão aí, cultura, né? É muito machista, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, doutor. Ele faz uma divisão de tarefas. Não, queria que você falasse um pouco, porque eu queria chegar nos projetos, nos justiceiros, no masculinidades e no tempo de despertar, que é muito bonito e poucas pessoas conhecem ainda. Uhum. Eu queria tá falhando para mim a internet, para mim? Um pouquinho, às vezes ralenta. Uhum. Eu estou falhando um pouquinho a internet? Daí eu vou tentar melhorar daqui a pouco. Mas é o seguinte, nós temos que tratar as políticas públicas, né? A Lei Maria da Penha, ela fala muito disso, né? De políticas públicas para essas questões, que é o que eu estava dizendo, porque não basta você sentenciar, e porque o réu ele vai voltar para aquele seio familiar. Ele precisa ser reinserido, né? O que nós podemos fazer, né? Então, nós precisamos de políticas públicas efetivas, né? Não apenas a divulgação do que é a violência e do que é aquilo, mas nós precisamos efetivamente de políticas públicas. E essas políticas públicas, eu tenho começado, estudando um pouco o assunto, eu começo a ver que a gente precisa não só de iniciativas públicas e por parte do poder público, mas com franca participação da sociedade, com franca participação do usuário, né? Seja no sistema de saúde, seja no enfrentamento de violências como essa da violência doméstica. Então, por exemplo, nós temos um projeto que chama Tempo de Despertar. O que é isso? É um programa que a gente faz com os homens agressores que receberam medidas protetivas ou que eles foram condenados ou que tiveram como condição da sua liberdade provisória a participação em grupos reflexivos, a reflexão desses homens para o que estão fazendo e qual é o seu papel enquanto homem na sociedade. Porque isso aparece de forma muito distorcida, né? Então, não é nem uma questão de ressocialização, porque a pessoa nunca foi socializada, né? Muitos foram também vítimas de agressão. Então, ele vive naquele mundo, né? De legítima defesa, né? Porque ele está sendo agredido e ele tem que agredir também. E ele começa a trabalhar a questão da raiva. Então, nós discutimos a raiva, nós discutimos o que é ser homem, nós discutimos o que é sexo, o que é gênero. Nós discutimos, inclusive, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, o que é estereótipos. Então, nós vamos trabalhando tudo isso de uma linguagem muito acessível, porque o nosso público, às vezes, não é aquele que vai refletir através de livros, através de procurar outras informações. Eles estão ali e vão procurar aquilo que você disse naquele momento, né? Porque eles têm que trabalhar, porque eles têm que fazer, e eles usam aquele momento. E esse grupo reflexivo Tempo de Despertar, do qual eu participo, né? E de que possivelmente vocês também participem logo em breve, ele tem expectativa.
E ao final desses 8 encontros existe até uma cumplicidade daqueles agressores de entender como falar. É muito bacana, no final eles começam a se policiar até na linguagem que eles usam para se identificar enquanto agressores, para entender. É mais ou menos algo que a gente faz também com quem usa drogas, quem usa álcool, né? Você tem que entender que você está num vício de comportamento, né? E daí as pessoas têm que tirar. Esse, por exemplo, é uma política pública que eu acho que é fundamental, porque não adianta eu dar uma pena de 15 dias ou de 1 mês de prisão simples que ele vai cumprir em casa, quando ele deveria estar refletindo sobre o que ele fez e não cometer mais crimes. E, segundo a doutora Gabriela Mansur, pelo estudo que ela fez, o nível de reincidência é baixíssimo para aqueles que passam por esses cursos reflexivos. Então, por exemplo, nós temos outros projetos, como em Santo André, né? Que chama E Agora é José, que é do meu amigo, que é também justiceiro, que é o Flávio Urra. Nós temos outros em tantos aí pelo Estado e também pelo Brasil, né? Nós estamos buscando ter uma unidade e uma formalidade a respeito de quais são os princípios gerais desses grupos reflexivos de homens. Mas para quem quer ter um interesse também, esses grupos reflexivos também surgem naqueles de masculinidade que a gente vê pela internet, né? Como Papo de Homem, Cabra Macho, Ser Cabra Macho, que são grupos reflexivos, mas para quem não é agressor ou não é voltado para os agressores. E que tem uma diferença, né? Existe uma diferença e alguns cuidados e princípios norteadores diferentes para esses grupos que nós temos aí nas redes sociais e que são muito importantes, na minha visão, né? Mas essa é uma política pública, né? Só para ter uma ideia. Nós temos, por exemplo, um outro projeto que chama Tem Saída, que é um programa com a Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas que outras prefeituras também estão agora replicando. Parece que o Guarujá também quer replicar, que visa dar emprego para as vítimas de violência doméstica, para as mulheres vítimas de violência doméstica. E pelos últimos índices, a gente conseguiu 500 empregos. 500 mulheres empregadas, não é que é 500 vagas, a gente conseguiu 500 mulheres empregadas em 1 ano e meio de projeto. E que agora a gente está tentando reformular e aumentar isso para novas empresas e fazer esse projeto cada vez mais importante. Por que que ele é uma política pública? Porque o que se verificou, e também foi a ideia da doutora Gabriela Mansur, foi de que as mulheres não conseguiam sair desse ciclo da violência doméstica por uma questão de dinheiro. Porque não conseguiam ter trabalho e se sustentar e preferiam se sujeitar a ficar com o agressor do que ver os filhos passando fome. E é tão importante isso porque alguns relatos dessas mulheres mostraram que elas não só conseguiram sustentar os filhos, como elas conseguiram o que as pessoas chamam de empoderamento. Eu não gosto muito desse termo, mas elas conseguiram ter dignidade, né, na vida delas. Porque é muito bom você ser produtor e se autossustentar. E elas tiveram esse prazer. Então, essas políticas públicas, eu acredito, né, que isso é efetividade da justiça, que nós não podemos ficar apenas nos nossos gabinetes. Então, trabalhando com a violência doméstica, eu percebi que existe um horizonte quase que infinito para o trabalho do judiciário, né? Não sei se você concorda, Soraya, mas eu acho que começa tudo a interagir e se integrar em várias matérias, em vários conhecimentos, ramos de conhecimento. Para mim foi uma surpresa muito grande o próprio trabalho dentro dos fóruns, no judiciário. A Lei Maria da Penha, conhecia, eu tinha ouvido falar, mas a lei do depoimento especial não.
Para mim Uhum. foi uma novidade que uma criança tinha, que a palavra dela tinha valor, né? Como a doutora Tatiane fala, dessa tradução da justiça para a criança e tal. Todo esse movimento, leis muito novas, né? O depoimento especial tem 3 anos, a lei Maria da Penha tem 4, né, doutor? É uma lei jovem, né, dentro, mas que esse olhar de proteger a vítima, de garantir, Sim. como uma medida protetiva. Uma vez eu te ouvi falando isso, Uhum. que a gente chegou a frequentar, foram 3 encontros do tempo Uhum. de despertar, logo veio a pandemia e o presencial, e tinha um homem muito indignado, dizendo que ele também era vítima, que como que a mulher tinha posto ele, né, processado ele estava tendo que cumprir medida protetiva, ele queria ver os filhos, e você dizendo que a medida protetiva também o protegia, Também o protege. né, Não protege. é, é, Tem uma e me modelo depa... que faz um projeto, viu, Soraya, com a gente, que é um projeto que veio lá do Mato Grosso do Sul, que a gente aplicou aqui em São Paulo, que chama Mãos Empenhadas. A gente vai e faz essa capacitação das mulheres que cortam cabelo, das cabeleireiras, das manicures, das esteticistas, né? E a gente faz essa capacitação e eu faço junto com uma modelo que chama-se Jéssica Arones. E ela me falou uma coisa, dentro dessas capacitações, ela falou uma coisa que é muito interessante. Ela só conseguiu sair do ciclo da violência quando um advogado chegou para ela e falou assim: Jéssica, você tem que entender que você fazer uma denúncia e, de repente, você pedir uma medida protetiva, você está evitando que aquela pessoa que você gosta e que você ainda a ama, Ama. ele provoque um crime e acabe com a vida dele também. Então, a medida protetiva, ela não tem um cunho apenas impositivo e impeditivo para o réu. Ele também é uma faca de 2 gumes, porque a mulher também não pode se aproximar. É um momento de paz, é um momento de dar uma parada, um stop e falar assim, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, né? O que a gente pode melhorar? Aonde que a gente vai poder ter ajuda? Porque o ciclo da violência doméstica, ele não é vivido apenas exclusivamente pela mulher. Ele é um ciclo neurótico compartilhado com o réu, com o homem. São os dois que estão ali naquele ciclo e que eles precisam, e que é um ciclo que tem que ser rompido. O meu primo Beto aqui também. Eu pedi para a família inteira entrar, da quórum. Amigos, falei, ó, pode Muito entrar, obrigada, pessoal. muito prazer, bem-vindos. O Beto, esse meu primo, ele é pastor de uma igreja em Barueri, e ele me levou para falar sobre isso lá na igreja dele. Então a gente vê que esse assunto tem em todos os lugares. Esse assunto não tem classe social, como a Tatiane fala, né? Não tem classe social, não tem espaço geográfico, não tem espaço cultural que não exista essa questão. Então, é tão importante isso que a gente está falando, porque também é importante entender que o ciclo da violência doméstica, a vereadora também, Sandra Tateu, está aqui conosco. Tudo bem, doutora vereadora? Isso é tão importante porque, para o homem, o ciclo da violência doméstica é diferente e tem mais etapas. Não sei se a gente já comentou isso, Soraya. Comenta, por favor. Né? Muitas pessoas fazem a ideia do ciclo da violência doméstica como um período de tensão, um período em que existe a explosão, ou seja, comete-se uma agressão, pode ser verbal, pode ser física, e, por fim, uma situação de lua de mel, onde as pessoas se encontram, começam a se entender e voltam às pazes. Neste momento, a gente fala que é aí que nascem as crianças, né? E isso se torna um ciclo, porque o problema de fundo não é tratado.
é realmente um episódio neurótico, em que as mesmas respostas são sempre dadas e eles se arrumam dessa forma. Quando começa, não, isso é briga de casal, ninguém mete a colher, isso é o que acontece, é briga de casal, é assim mesmo, eles se amam e se odeiam ao mesmo tempo. São todos jargões, mas que definem não uma situação saudável, mas sim um ciclo de violência doméstica. E que tem que ser combatido. Tem que E uma ser... tolerância que é um absurdo, né? E sabe por quê, Soraya? É porque esse ciclo da violência doméstica, ele não acaba sempre da mesma forma. Ele é em espiral. A violência vai aumentando. Então, começa com um xingamento, mas ela termina num feminicídio. E isso é batata. Né? Não é que assim a gente está imaginando, a gente é terrorista, né, da internet, não é nada disso. É que é o que a gente constata no dia a dia nos processos. Começou com uma agressão verbal, um xingamento, depois uma ameaça, depois um tapa, um empurrão, até que começa a pegar faca, né? E daí o outro pega o extintor e começa brigas assim, até que um mata o outro. Então, o que nós estamos tentando evitar com tudo isso é o feminicídio, que é a última ratio, né? O problema é que esse ciclo da violência doméstica para o homem é diferente. E isso a gente vê nesses grupos reflexivos. Porque depois da explosão e depois do ato agressivo, o homem ele se sente injustiçado. Ele se sente injustiçado, né? E ele fala, não, desculpa, ele nega as coisas. Ele fala assim, não, eu não pratiquei, aquilo não é agressão, foi só um tapa. Aquilo não é agressão, só foi um xingamento. Aquilo não é agressão. Se eu quisesse agredir, eu teria arrebentado ela. Então eu fiz muito pouco do que eu poderia fazer. Então aquilo não é agressão. Olha só onde é que vai a cabeça. Só que daí depois ele reflete um pouco mais e daí ele começa a falar, não, pode ser agressivo, mas também não era para tudo. Ela não precisava ir na delegacia, não precisava todo mundo ter me segurado. E daí ele começa a se sentir injustiçado. Para então ele começa a refletir, ou refletir do jeito que ele consegue refletir, e daí ele volta a tentar procurar a mulher para se reaproximar. E esse é o ciclo para o homem. Tá vendo que ele é mais longo? Né? A gente acha que o homem é um cara mais simples, né? Uma pessoa, é um ser mais simples. E não é, né? Às vezes ele é um cara mais complexo ainda, porque ele tem outras etapas até ele voltar à lua de mel. Então... tem coisa que ele tem que represar, né, doutor? Como a gente tem essa cultura machista, ela também é machista com o homem, né? O homem não chora, o homem não pode se fragilizar, né? Então tem esse aspecto. A gente, nos primeiros encontros, tinha esse argumento do tempo de despertar. Eu vi você argumentando justamente essa questão. Tinham homens que se sentiam muito injustiçados, inclusive pela justiça, porque a lei, né, tinham aquelas rodas de conversa e tinham homens que diziam, não, mas ela me arranhou, ela me bateu também, né? Mas aí tem uma questão da desproporção, né, doutor? Sim, é absurdo, né? E aí a gente pode chegar numa coisa que está muito em voga nessa semana e que, por incrível que pareça, né, a morte de um ator, de um artista tão bom como foi o Tom, né, lá da Globo, e a eleição americana, e o que nós estamos tendo aí no final da semana é uma visibilidade muito grande, uma atenção muito grande para aquele caso da menina que teria sofrido, né? Não gosto sempre de categorizar, né? Porque eu não estou aqui em julgamento. Da Mariana Ferrer, né? A Mariana Ferrer, que é a questão da cultura de estupro, né? O que é isso? O que é essa cultura de estupro, né? É muito bom a gente conversar a respeito disso, né? Primeiro, o que é estupro, né? Estupro é um ato libidinoso, ou seja, um ato que você pratica contra outra pessoa
com a intenção de saciar a sua libido, a sua vontade, o seu desejo sexual. Isso é estupro. Só que você tem várias modalidades de estupro. Você tem a importunação sexual, a importunação mediante fraude. Você tem várias conotações. Você tem aí, inclusive, o estupro de vulnerável, né? E que era, uma das acusações dela era estupro de vulnerável. O que é vulnerável? Vulnerável não é só a criança. Vulnerável é qualquer um enfermo que está lá e não pode ter consenso nenhum, ele é vulnerável. Né? Ele está numa cama de leito de hospital, ele está vulnerável. Né? Vulnerável também é aquele que é dopado ou é drogado. Né? Então, e o juiz ali, pelo que eu entendi, pelo que eu li da sentença do colega, ele disse que simplesmente não haveria prova dessa vulnerabilidade, só para entrar um pouquinho na questão. Mas o que é cultura de estupro? Cultura de estupro é aquilo que nada não se diz. É aquilo que não se diz e fica subliminar. Por exemplo, você julga a vítima, mas não diz, nem nos argumentos de defesa e nem da acusação, ou não, nem da sentença, ou nem de acórdão, de que quem está sendo julgado ali é a vítima. É ela. Essa é a cultura de estupro. Né? A cultura de estupro é exatamente você fazer um julgamento obtuso e oculto. Né? Porque, veja, nós teríamos que atentar para aquilo que foi feito ou não foi feito pelo réu. É essa construção que tem que ser feita em todos os processos criminais, por exemplo. Agora, se houve um comportamento da vítima que veio abalizar ou incentivar aquilo pouco importa. Né? A culpa não pode ser de uma mini saia, como também não pode ser de uma burca, como uma colega minha disse, né? Quer dizer, não é? Se você pensar bem, como se as mulheres que usam burca nunca fossem estupradas. E não é o que a gente viu, por exemplo, eu acho que não sei se foi no Egito ou se foi em algum lugar em que uma mulher foi estuprada por estupro coletivo dentro de um coletivo, de um ônibus. Isso aconteceu. Na Índia, né? Eu não sei se foi na Índia ou no Egito, mas ela estava vestida adequadamente para aquela situação. E mesmo assim ela foi estuprada. Quer dizer, a culpa não é de uma mini saia. Né? E se não é de uma nem da fralda, né, doutor? Que a gente... Saia, né? Só que a gente... Acho que a Valéria... Não é a doutora Valéria que fala isso? A doutora Valéria? Pode ser, pode ser. Ela fala da mini saia, a culpa foi minha? Não, a burca responde, não, eu também fui. E a fralda não fala nada porque ainda não sabe falar, né? Quer dizer, é uma cadeia que vai até a infância. Né? Então, a cultura do estupro é aquilo que fica na nossa cabeça, né? Mas ninguém diz. E isso é muito complicado. Né? Dentro de um processo, você procurar outras razões que não a apuração da verdade dentro do comportamento daquele que está sendo julgado. E não daquele que está numa posição de vítima. Né? Você não procura saber se aquele que não pagou uma dívida, qual foi a conduta do credor. Né? Você tem que olhar se ele pagou ou não pagou. Agora, se o credor é bom ou mal, se o credor é branco ou preto, amarelo, o que for, isso não importa. E para nós, dentro da cultura, aquilo tem... mas a vítima também foi num facilitou. Lugar ruim, a vítima se expôs, né? Aí eu me pergunto, aonde que está a necessidade da gente verificar isso? Porque isso é objeto de um processo. E daí eu acredito que isso é a cultura do estupro. Não é que nós queremos cultivar. Quando a gente fala de cultura de estupro, parece que o brasileiro quer cultivar essa situação. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é a cultura de estupro, ela está junto conosco, ela está dentro da nossa educação desde que a gente nasceu. E é isso que nós carregamos. Então, por exemplo,
Eu sou racista? Não, não sou racista. Mas a questão, o fato de eu ser quase branco, né? Mas de eu ser branco, dá para mim uma certa razão quando existe o racismo estrutural. Porque sabe-se que existe um valor atrás da cor da pele das pessoas, que está enraizado desde que a gente nasceu. Assim como o poder do homem, desde que eu nasci. Ainda que eu não seja forte, ainda de que eu não fale alto, ainda de que eu não grite ou brigue com... Eu tenho dentro de mim, eu carrego, porque eu simplesmente sou homem. É o machismo estrutural. É disso que nós estamos falando. E essa cultura do estupro, ela está enraizada e ela acompanha esse machismo estrutural. E isso nós temos perspectivas nos negócios. Por exemplo, quem é e que controla, por exemplo, a Bolsa de Valores? Se você for na Bolsa de Valores, quem é que vai estar trabalhando atrás das corretoras? Quase 90% são homens. Por quê? Porque tem um machismo aí estrutural, dizendo que esse lugar é de homem. E isso é inconsciente, e às vezes é já incutado na gente. Então a gente tem que combater esses estereótipos e combater essa questão de estrutura de uma sociedade que às vezes não é clara, né? Eu conheci uma mulher que trabalha como tem uma empresa de corretora de valores em São Paulo, que ela é um avião, que ela é espetacular, né? Então, assim, mas a gente não precisava dar esses exemplos, né? A gente não precisava chamar a Marta, que é uma grande jogadora de futebol, para falar que a mulher vai... Quer dizer, sabe assim? Mas a gente tem que buscar para falar, olha, tá vendo como a gente está doido? Tá vendo como a gente está errado? Né? Com uma coisa, eu não sei se foi, mas eu acho que foi a Monja Cohen, que uma vez, desculpa, se eu falar muito, você me para aí, tá, Suana? Não, a gente só tem mais 5 minutinhos, porque Então, o Insta ele é malvado, ele corta a gente. A Monja Cohen, ela fala de uma coisa muito legal, que é a questão dos cavalos. Que ela entende que há um cavalo, por exemplo, que só aprende quando o cara que chicoteia até sangrar, para ele entender o que está acontecendo, para onde ele tem que ir. E tem outro cavalo que você basta bater e marcar, que ele já entende. E tem outro cavalo que basta você levantar o arreio, levantar o chicote, que ele já entende. E um quarto cavalo que nem precisa do chicote. Não por uma questão de obediência, mas ela faz a comparação ao seguinte: você não precisa se condoer, por exemplo, com a fome das pessoas só quando você passa fome. Ou quando seu filho passa fome. Esse é o cavalo que precisa sangrar. Mas quando uma pessoa lá na Índia está passando fome, você já se entende o recado, a urgência, a questão, o sofrimento, né? Então, a gente tem que começar a perceber as coisas que estão acontecendo e que não necessariamente estão ao nosso lado. Então, o homem, ele não precisa entender, quando a filha é estuprada, o que é uma cultura de estupro. Ele pode entender quando a coisa acontece lá na China. Quando a coisa acontece com outra pessoa que ele acha que tem uma vida imoral, mas que é tão estuprada quanto aquela pessoa que ele acha que é de bem, né? No senso moral dele. Então, a gente tem que começar a evoluir nessa sociedade. E por isso que esses trabalhos reflexivos, que esses trabalhos que trazem políticas públicas são tão importantes, Soraya. O trabalho de vocês é tão importante de acolhimento, porque eles mudam essa questão da estrutura enraizada e antiga e inadequada das sociedades. A sociedade ela não está inteiramente errada, né? A cultura nossa não está inteiramente errada, mas ela tem defeitos, como nós temos também.
E ela tem que ser acertada, não é porque meu pai fazia que eu tenho que fazer igual. Essa questão também é uma violência geracional. E é isso que eu acho que é tão importante o trabalho de vocês. E eu queria muito que vocês ficassem sempre com a gente no Poder Judiciário, porque vocês são um oásis, né? E a vocês gente quer ficar muito... A gente quer ficar muito com vocês também, doutor, e vou te falar, o teu depoimento, assim, ele nos enche de esperança, sabe? De ter juízes com essa cabeça, né? De buscar essa mudança cultural, desse princípio de empatia, é muito, assim, é emocionante, assim. A gente está no finzinho, eu queria te agradecer demais e te pedir as últimas palavras. Não, eu queria agradecer a todos aí que resistiram aí a essa nossa explanação, a essa nossa conversa. Queria agradecer demais o Palhaço Sem Juízo, a doutora Tatiane, a todos que participaram desse trabalho, da doutora Gabriela Mansur, doutora Valéria Escarance, que trabalham, a Comesp, que trabalha excessivamente para tentar modificar essa situação dessa estrutura enraizada na nossa sociedade e que tem causado tantos danos, não só para as mulheres, mas para os homens também. Que esses homens também, né? Eles não vou dizer que eles aqui são coitados tal, mas eles também sofrem crianças, essa né? necessidade de suportar um arcabouço, uma armadura que não é deles. Não foram eles que criaram, entendeu? Já. É isso que é uma herança, né? E tem as crianças aí no meio disso tudo. Eu te agradeço demais. Agradeço demais a todo mundo que está aí. Muito obrigada. E, um grande beijo para todo mundo. Por favor, nos acompanhem. Um beijo. Doutor Mário, o senhor é um querido. Vocês também. Muito obrigada mesmo. Imagina. Um grande abraço. Até uma próxima. Até uma próxima. Saudade, viu? Vontade de voltar logo para o presencial. Estaremos, se Deus quiser, loguinho. Tá. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Muito obrigada.